Olá, internautas da TV 247, eu sou Daiane Santos, estou aqui ao lado do Paulo Moreira Leite para conversar com o Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares, para a gente tratar de um assunto muito difícil, não vou dizer triste, porque a prisão de 4 lideranças de movimentos de moradia se demonstra muito arbitrária, né? Até o Raimundo vai explicar um pouco mais para a gente desse processo. A prisão aconteceu no dia 24, né, na segunda-feira, se eu não estou enganado, e se prolonga até a data de hoje, com previsão aí de soltura por conta de se tratar de uma prisão temporária. Nós vamos detalhar um pouco mais sobre isso para entender o que aconteceu, quais são as acusações e, principalmente, como os movimentos, as entidades estão articulando aí para fazer com que essa arbitrariedade, esse abuso seja revertido. Raimundo, obrigada pela sua participação aqui conosco, tudo bem? Na medida do possível, né? Tudo bem, Daiane, eu que agradeço o convite para estar conversando com vocês, um assunto não muito importante, né? Gostaríamos de estar conversando sobre assuntos mais alegres, mas infelizmente nós estamos aí num momento delicado e essa questão ela também está dentro desse contexto, desse estado policial de perseguição à liderança de movimentos sociais. Raimundo, eu queria começar fazendo um esclarecimento aqui que eu acho muito importante. A moradia é um direito constitucional de toda a população brasileira. Previsto no artigo 6º da Constituição. No artigo 6º da Constituição, em 2 tratados internacionais que o governo brasileiro assinou, se fala em moradia adequada como sendo um direito da população. Ou seja, nós não estamos falando disso, de cumprir a Constituição, de um direito que todo brasileiro tem, e que, segundo assim, um dos maiores juristas internacionais, não é que o governo é obrigado a fazer um milagre e fazer brotar em casas de uma hora para outra, mas ele é obrigado a fazer o que tiver ao seu alcance para garantir isso. E, evidentemente, nós sabemos que isso não está ocorrendo. É, evidentemente, isso que está na origem dessa mobilização popular antiga, que é uma tradição já de São Paulo, que o movimento de moradia é um dos movimentos sociais mais importantes, em que ele arrumou uma solução. Em vez de ficar na rua, em vez de ficar expostas, as pessoas estão... E elas arrumaram, elas administram, elas têm imóveis que elas tomam conta. Então fala um pouco dessa luta e fala um pouco disso aí, porque o que nós estamos assistindo é realmente assim, escandaloso, essa prisão que a gente está vendo sem nenhuma justificativa, sem nada que... Fundamento. Nada que fundamente, a não ser a necessidade de perseguir, de avançar sobre o movimento popular. Muito bem, Paulo. E mais do que isso que você falou, que é muito importante, a Constituição brasileira, federal, ela garante o direito de propriedade, mas, ao mesmo tempo, ela diz em seguida que esta propriedade tem que cumprir a função social. Ou seja, ela tem que estar alguma destinação econômica ou social. E o que esses movimentos que você falou que historicamente faz, não só no centro de São Paulo, na cidade de São Paulo, em outras grandes metrópoles brasileiras, dar garantia da função social a esses prédios ou terreno, mas no caso aqui concreto em prédios que estão abandonados, a grande maioria pelo poder público, o que é o mais grave, porque ainda que fosse do particular, o Estado deveria exigir do seu proprietário para que dê a destinação social daquele terreno. E muitos prédios desses são prédios públicos. Então, o que os movimentos se organizam já desde a década de 90, para falar do caso concreto aqui do município de São Paulo, eu acompanho essa luta desde do meados dos anos 90, os movimentos falam, os prédios estão aí vazios e vamos... pegar essas pessoas... Ninguém foi desalojado. Ninguém não, os prédios estão lá, tanto é que a gente usa o termo ocupar e não invadir, porque é outra questão que eles falam invadir, quando você vai lá, você está lá no seu quarto, eu chego, Paulo, sai daí que agora eu entro. Não, é ocupar porque os prédios estavam desocupados, ainda tem muito desocupado. Então, esses movimentos, adentro nesses prédios vazios, e aí os prédios estão todos deteriorados. Elevador quebrado, sem iluminação, sem luz, sem água, sem segurança, totalmente abandonado. O que esses grupos organizados fazem? Bom, precisa arrumar hidráulica, precisa arrumar iluminação, precisa pôr um ponteiro aqui, precisa organizar isso ou aquilo, mas isso tem um custo. E eles, em assembleia, decidem, olha,
Para a gente fazer... condomínio. É como um condomínio, é exatamente como um condomínio. Exatamente. O condomínio... Nós estamos falando de famílias, né? Não Nós estamos estamos falando de falando pessoas individuais que Exatamente. entram lá. Não, estamos falando de grupo organizado. Criança entra, as famílias estão lá, está fugindo do aluguel, que aqui na cidade de São Paulo, 600, 700, 800 reais, qualquer quartinho de 4x4. Então é feito um diagnóstico, um mapeamento da necessidade daquele prédio para melhorar, porque as pessoas não vão ficar ali. E ali é rateado entre ali. Se é 100 pessoas, então X dá R$150 por mês, R$100 por mês, R$80, R$70 por mês, dá. Então, assim, faz uma decisão em assembleia. E é disso que essas pessoas estão sendo acusadas de cometer crime de extorsão, que é, pelo Código Penal, é exigir determinada conduta de uma pessoa para obter vantagem econômica, compensação, etc. e tal. Infelizmente, esse caso ele tem origem naquela tragédia do edifício Hilton Paz de Almeida, em 1º de maio de 2018, que matou 7 pessoas e 2 desaparecidas. Então, mais de um ano de 2 pessoas desaparecidas, na verdade, matou 9 pessoas. E que, na verdade, em vez de instaurar um inquérito para averiguar, investigar ali as causas do incêndio, os responsáveis, na verdade, já na época, eles instauraram um inquérito para investigar uma eventual associação criminosa por parte dos dirigentes daquela ocupação. E veja, a liderança agora, exceto 2 do próprio Hilton Paz que estão na lista de estão com mandato de prisão, todos os demais não têm nada a ver com aquela ocupação e com aquele grupo de movimento lá daquele prédio. São movimentos que têm atuações outras, reconhecidos historicamente, participam de conselhos de habitações, conselho da cidade, participam de conferências, se reúnem com secretários, se reúnem com o prefeito, com o governador, até com o presidente, antes do Bolsonaro, né? Agora o Bolsonaro não, mas até com o presidente. Então são movimentos e lideranças que têm atuação pública reconhecida por órgãos, posições de Estado, e que o inquérito já é um absurdo, mas as prisões temporárias são mais absurdas ainda, porque as pessoas têm endereço, elas estavam aí, ninguém estava fugindo, era só intimar para as pessoas ir lá no inquérito, não fizeram o processo de intimação. O delegado, aliás, muito estranho, né? Fez o pedido de 17 prisões temporárias. O juiz, que é o juiz substituto, ou plantonista, né, concedeu o mandato de prisão temporária de 9 desses 17 pedidos. Então, o nosso ver, na condição de dirigente da Central de Movimentos Populares e que acompanhe e conheça a seriedade da atuação estou me referindo a esses movimentos, e não aquele do Hilton Paz de Almeida, se trata de uma criminalização, de uma atuação justa para garantir esse direito que você falou, que é o direito constitucional que os governos não atendem. No Brasil são mais de 8 milhões de pessoas, quase 8 milhões de sem-teto nesse momento, e a crise econômica, uma crise de desemprego, redução dos programas sociais, obviamente que essa questão da moradia, ela só tende a aumentar, e não é com a polícia, não é um caso de polícia, é um caso social, né? O Minha Casa Minha Vida está sendo desmontado nesse momento, pelo governo federal. Então, essa é a situação que nós estamos nesse momento. Agora, essas pessoas foram presas na segunda-feira. As acusações inicialmente não se sabia quais eram, né, quais eram os fundamentos da prisão. Os advogados disseram que tiveram dificuldade de ter acesso ao inquérito. Como é que se deu isso? Como é que vocês foram acompanhando esse processo e quais as violações que foram feitas, principalmente no direito de defesa dessas pessoas que foram presas? Porque prisão é o limite, né, que se faz contra um cidadão. Quando você prende, o Estado tem que justificar e apresentar os motivos. Isso foi feito? Não, Daiana, muito pelo contrário. Na segunda-feira, logo de manhã cedo, quando a gente tomou conhecimento dos relatos que estava ocorrendo essa operação, nós nos dirigimos até o DEIC, com advogados, com liderança, para saber o que fato estava acontecendo. E nós tivemos muita dificuldade e só viemos ter um conhecimento das acusações em termos gerais por volta das 16, 17 horas, quando o delegado chamou uma entrevista coletiva, né, para falar do motivo da operação. Só aí que a gente
tomou conhecimento de que a principal acusação seria crime de extorsão e, por consequência, algumas pessoas, ele diz que há formação de quadrilha, porque mais de 2 ou 3 pessoas, na tese dele, se organizaram para extorquir, enfim. Eu queria falar dessa coisa de extorsão, porque eu acho que é uma coisa que você tem condição de explicar muito bem para quem não conhece. Toda ocupação, ela precisa, e é uma decisão votada em assembleia, cobrar uma taxa. Assim como quando você mora em prédio, eu já moro em vários prédios, hoje eu moro em prédio, você paga condomínio. Eu também. Não existe possibilidade de você ter uma habitação coletiva e que você não tem uma espécie de condomínio. Nós estamos falando de uma taxa votada em assembleia e que agora se chama de extorsão. Eu queria que você explicasse melhor isso aí, porque isso é uma coisa assim, esse é um ponto ali de criminalização, começa por essa conversa, que a gente está vendo que não é embora, volta e meia apareça, tem uma reportagem no Fantástico, que as pessoas dizem que foram obrigadas a pagar. Ameaçadas. Explica você aí, vamos falar mais disso, mas deixa esse ponto um ponto bom para a gente esclarecer já. Muito bem, boa oportunidade. Então, tem duas formas de você dar uma contribuição. Por exemplo, uma associação de moradores, ou um sindicato, ou um grupo de mulheres, um grupo de juventude que se reúne para lutar por algum direito, eles podem, inclusive, estabelecer, isso é permitido no Código Civil, estabelecer uma taxa ali para poder concretizar aqueles objetivos. Então, a associação de moradores pode aprovar em assembleia que cada associado pague R$5, 3, 10. Assim como um sindicato, o associado de um sindicato é decidido em assembleia quanto que ele vai pagar. Isso é permitido. Isso é uma forma de você pagar. Agora, essas ocupações, essa taxa, que nós podemos chamar assim, essa mensalidade, é diferente até desta. Não é para manter o movimento, é para fazer a manutenção do espaço. Quer dizer, é mais justificada ainda. Mais justificada ainda, porque você vai querer que o líder... Como é que vai bancar lá um custo de 2, 3 mil reais, lá, dependendo do tamanho do prédio, a manutenção de elevador, o segurança, o reparo de luz, extintor... A conta de luz depois, a conta de água depois... Tudo isso tem um gasto ali que ele tem que ser coletivo. Então, é justo e é amparado por lei, ou lei, você rateia isso. O que eles alegam, no caso do edifício Hilton Paz de Almeida, é de que houve denúncia de 200 a 400 reais, esta era a acusação na época, e que diz que houve, que os líderes daquela ocupação extorquia as pessoas, se as pessoas não pagassem, ameaçava, era expulsa de forma não adequada, digamos assim. É isso que eles alegam. E essas denúncias no caso do Hilton de Paz de Almeida. A Carmen, que é uma das lideranças que está com mandato de prisão pedido, foi acusada em um outro inquérito, em outro processo, não nesse, de que também estaria cometendo crime de extorsão mediante as pessoas, principalmente numa ocupação ali 9 de julho. A Carmen, os advogados dela, provaram, né, que essa taxa, como eu falei, essa mensalidade, para não chamar de taxa, era aprovada em assembleia e que tinha prestação de conta, com balanço, com recibo, etc. O Ministério Público fez essa acusação e a Justiça absolveu a Carmen. Sentença do juiz Marcos Vieira de Moraes. A defesa demonstrou nos autos, notas fiscais e atas de assembleia demonstrando a destinação dos recursos. Ela foi inocentada inteiramente. Uma coisa importante. E é um edifício, é uma ocupação histórica, que deu até um filme que chama Cambridge. Quem não viu esse filme, veja. Hotel Cambridge é uma coisa, hotel tradicional de São Paulo. Hotel que é um hotel de elite, as pessoas já tomam drinks nos anos 60, anos 70. E foi ocupado agora. E é uma coisa histórica importante que está aí, que vale a pena ver. E a Carmen, mãe de uma ocupante... de uma das presas nesse momento, né? Que é a Preta. A Preta, né? Também é Janice, né? Janice, conhecida mais como Preta. Agora, me diga uma coisa, deixa eu falar uma coisa, Raimundo. Dos presos... Mas antes eu falei, e o mais grave, a Carmen está com mandato de prisão decretada
sobre a acusação dos mesmos fatos desta sentença. O cidadão não pode, o ordenamento jurídico da advogado não permite que o cidadão seja processado, investigado pelo mesmo fato, motivo, porque senão aí você fica sobre a tutela, o Estado persecutório do Estado ad eterno. Exato. Agora, essa questão das denúncias, foram formalizadas essas denúncias? Porque muito se falou na imprensa de que eram denúncias anônimas. Você prender alguém com base em denúncia anônima... Tá um pouco velho, né? O que a gente até agora, porque é outra arbitrariedade desse processo, é que só depois de 3 dias nossos advogados tiveram acesso aos autos do inquérito. Foi segunda-feira essa operação, e só ontem, no final da tardezinha, nossos advogados tiveram acesso ao inquérito, inclusive por isso que tardou um pouco a gente preparar as medidas judiciais no sentido de relaxar a prisão até, que é um cessamento de defesa. Total. Né? Você impedir... Aliás, nós tivemos dificuldade dos nossos advogados de aceitarem a Constituição de um defensor. Olha, uma constituição de um advogado, um cliente, um réu, até de forma verbal, chegar numa delegacia, eu estou constituindo o Paulo como meu delegado. Eles, inclusive, negaram petição dos nossos advogados, só depois de um despacho com o juiz do DIP, é que eles aceitaram. Então, portanto, só ontem à noite, hoje, que os nossos advogados e advogadas estão lendo o processo de acusação. Então, é um absurdo, é um absurdo. Para nós, enquanto movimento popular, não há como não afirmar que se trata de uma perseguição, né, de liderança de atuação de movimentos populares. Nós não estamos aqui nem atestando de que não possa ter havido questões lá nesse grupo que comandava aquele edifício. Não é disso que nós estamos falando. Mas eles estão, tanto o inquérito como, infelizmente, os meios de comunicação privados, grandes meios de comunicação, aliás, a Rede Globo fez matéria, o Fantástico fez matéria com a Edinalva, que é uma das que está presa, né? Me parece muito ali o processo, muito parecido com o processo da Lava Jato, que a imprensa primeiro fazia várias reportagens, etc. Preparando o julgamento até para dar respaldo àquela decisão, então é muito parecido com esse processo. E aí eles tentam passar a ideia para quem as famílias... Imagine milhares de pessoas, de famílias, de sem-teto, de moradia, que participam dos nossos grupos organizados, espalhados pelo Brasil inteiro, e a sociedade, de um modo geral, está tentando ser levado para entender que toda a atuação de qualquer líder de qualquer movimento é historiquinho da família. E as famílias sabem, tem depoimento de várias reportagens que as famílias falam, não, eu pago porque eu sei que o dinheiro é usado para a manutenção daquele espaço que... Não, Raimundo, eu vou dizer assim, todos nós que moramos em prédio, eu morei num prédio onde o assunto da reunião da reunião de condomínio eram denúncias contra a diretoria do condomínio. Ou seja, isso acontece, não é assim, as sociedades humanas, elas acontecem, para isso existe a lei. Agora, fazer isso com base em denúncia anônima é complicado. Como falou a Daiane, é realmente uma maneira, porque denúncia anônima a gente sabe que é aquela coisa que, qual é o valor de uma denúncia anônima? Fundamenta uma prisão, né, que é um extremo. Agora, e denúncia anônima em algumas delas de pessoas, porque vocês sabem que em programas habitacionais, às vezes, você entra numa ocupação dessa e você está reivindicando junto aos governos para poder transformar aquele prédio e reformá-lo e transformar em moradia popular. E às vezes os critérios da Caixa Econômica Federal, do programa Minha Casa Minha Vida, aquelas pessoas que entraram naquela ocupação, algumas pessoas não se encaixam naqueles critérios. Então o movimento organizado é obrigado a fazer a assembleia e falou, olha, nós estamos em 120 famílias aqui ocupadas, mas apenas 110 se encaixaram, tem direito. Não é os critérios do movimento, é o critério que vem dos governos, da Caixa, do Ministério da Cidade. Então 10 pessoas precisam sair, voltar para sua casa, porque não encaixam nos critérios. Algumas dessas denúncias são baseadas em pessoas que saíram, que às vezes entendem que não, é porque o líder me perseguiu, não gosta de mim. Infelizmente, ocorre algumas denúncias por conta dessa situação que é levada, porque para você, por exemplo, programa Minha Casa Minha Vida, da faixa de até R$ 1.800,
Às vezes as pessoas passam 4, 5 anos, 6 anos nessas ocupações. Quando consegue a conquista, às vezes alguma família ali mudou, alterou a renda. Melhorou a vida até. Ainda bem, e elas não se encaixam nos critérios, que não é um movimento, nem uma ocupação. E para reformar o prédio, precisa todo mundo sair do prédio, voltar e esperar. Então, às vezes, as denúncias muitas vezes de uma pessoa que não entendeu ali o processo. E eles consideram isso como uma situação. Nesse processo, houve convocação deles antes dessa prisão? Ou seja, eles foram convocados depois? Não, é outra arbitrariedade, Dayana, porque as pessoas não receberam intimação antes para ir o depoimento. Para saber que estavam sendo investigados. Para saber que são investigados. E aí, lá na imprensa coletiva, se perguntou para o delegado, mas assim, por que não foram chamados? Porque a gente estava com dificuldade de encontrar para prender, não. A liderança. Então, eu acho que o delegado pediu prisão de 17 pessoas, sendo que essas pessoas, algumas delas estão morando a 3 quilômetros do DEIC. A maioria na região central de São Paulo. As pessoas estão aí nos seus movimentos, com a sua atuação pública e notória. Então, é uma arbitrariedade. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Raimundo, eu queria fazer uma pergunta, diz respeito à composição desse movimento de moradia. Chama a atenção que das 4 prisões, 3 sejam mulheres. Em várias ocupações, a liderança é feminina. Eu queria que você explicasse um pouco isso, porque eu acho que é uma coisa assim, isso diz muito a respeito de quem está ocupando, do caráter de quem está ocupando. As pessoas querem olhar assim, não, são coisas... Não, são famílias. Eu queria que você falasse disso, que eu acho importante que você falasse sobre isso, porque realmente eu já fui em algumas ocupações, já vi atividade... Praticamente tem mulher. Fala, eu queria que você falasse. 90% da base dos movimentos de sem-teto são compostos de mulheres, né? E nesse caso, ainda bem que tanto nas direções também, a maioria dos nossos movimentos de sem-teto, de moradia, são dirigidos por mulheres. Porque a mulher tem uma sensibilidade, e essa questão da moradia da casa, né? A mulher, ela é muito mais presente, porque, né, é a mulher que fica mais preocupada com o filho, é a mulher que fica preocupada ali quando você paga um aluguel, que você tira da renda, então, e é exatamente de família extremamente pobre. Tanto é que o déficit habitacional no nosso país, de quase 8 milhões atualmente, 82% é composto de renda de pessoas de até 3 salários mínimos. Quando a gente fala até 3 salários mínimos, grande parte é 1 salário mínimo, 2 salários mínimos. Composta, muitas vezes, essas famílias, composta por mulheres chefes de família. Né? Então, é uma situação social gravíssima, e ela tende a aumentar com a crise econômica, com o desemprego, com a redução de programas sociais, né? As pessoas não têm condição de pagar aluguel, o número de participantes de famílias desempregadas está aumentando. Então, infelizmente, você vê dando um tratamento policial de um problema enormemente social, né? E que nós precisamos fazer uma luta tanto do ponto de vista jurídico, o que não está fácil, né? Porque se trata de uma questão política, né? Mas também nós, inclusive, já constituímos um comitê de defesa das lideranças contra a criminalização dos movimentos sociais, com o mote que lutar não é crime, moradia é um direito. Ontem, inclusive, fizemos manifestações ali no centro de São Paulo, no pátio do colégio, passando por frente à Secretaria de Segurança Pública e até o Tribunal de Justiça, né, fazendo uma movimentação política para, primeiro, impedir que se construa uma narrativa de que os de líderes de sem-teto, que é isso que eles estão tentando passar, são criminosos, extorquem as pessoas, se utilizam da pobreza. Não estou aqui dizendo que tem algum caso ou outro fato isolado que possa ter, mas que se investigue respeitando o devido processo legal, Exato. Dando oportunidade para as pessoas fazer a defesa, mas não colocando como todo mundo no patamar de atuação. Isso é um absurdo, é inaceitável, é lamentável que nós estejamos vivenciando isso. Inclusive a Welita, que não está com mandato de prisão, que é uma companheira nossa, com duas filhas, na segunda-feira de manhã, com mais de quase 20 homens, a polícia militar arrombando a porta dela. Ela não tinha recebido intimação para depor, para ir, não tinha se negado, portanto, não ser negado, e as 2 filhas pequenas se abraçando aí. Imagine a cena, aqueles homens sem identificação adentrando na casa de uma mulher,
com 2 filhas pequenas, 2 né? crianças, imagina o trauma que vai carregar pro resto da vida essas crianças e essa outra companheira nossa. Então, é um absurdo, lamentável, é uma revolta que a gente tem, que é muito importante esse espaço que vocês estão dando aqui no 247 para que a gente possa fazer essa denúncia e, mais do que fazer a denúncia, tentar explicar para as pessoas o que de fato está acontecendo e para a gente impedir essa narrativa que os grandes meios de comunicação estão tentando passar para criminalizar uma luta tão justa, como você falou, um dos movimentos sociais mais importantes, mais organizados do Brasil inteiro, que tem lutado para dar para garantir a função social da propriedade urbana, né? Sem dúvida. A gente tem uma ideia do volume desse movimento pela moradia em São Paulo, no Brasil, as pessoas que mobilizam, as famílias, as conquistas que já foram feitas, que certamente existem conquistas que foram realizadas. O que a gente tem aí para falar de um balanço aí desse movimento? Milhares de pessoas se organizam nesse movimento, porque a questão da moradia é uma questão muito séria. Imagina o ser humano viver a vida inteira pagando aluguel. A renda das pessoas é baixa. Imagina você tirar 500, 600 reais para todo mês ir lá. É aquele dinheiro que não volta nunca mais. Só quem paga aluguel sabe. E dependendo de onde fica a casa, né? Transporte e às vezes o inquilino vai. Então você também é um processo de mudança permanente. Você está morando aí, o dono do imóvel pede, então vai para outro, então você não tem, às vezes inclusive isso atrapalha o próprio processo educacional dos filhos, da criança, é um trama para quem vive de aluguel. Então, mas são milhares de pessoas, inclusive não tem uma contabilidade assim exata de quantas pessoas participam desses grupos, mas são muita gente que participa, nós sabemos do déficit habitacional, né? O déficit habitacional está em quanto? No Brasil, mais ou menos em torno de 8 milhões de pessoas. E olha que o Minha Casa Minha Vida, desde 2009 até 2007, construiu 4 milhões e pouco, entregou 3,5 e tem 1,5 milhão mais ou menos para ser construído. Se não fosse o programa Minha Casa Minha Vida, estaria... Mesmo o maior programa habitacional que foi o Minha Casa Minha Vida, que fez muito... em relação à necessidade, ainda é pouco. Ainda é pouco, exatamente. E agora num processo praticamente esvaziado, paralisado com o governo federal. Então, os governos municipais, os governos estaduais, que dependiam muito do programa Minha Casa Minha Vida, como o programa Minha Casa Minha Vida, em âmbito federal, acabava repassando dinheiro para os estados e os municípios e os estados se acomodaram e ficaram sobrevivendo praticamente do programa Minha Casa Minha Vida, para construir moradia de baixa renda. Veio a crise econômica, 2017-18, agora o desmonte do programa Minha Casa Minha Vida, nós estamos praticamente sem programa de construção de moradia popular em âmbito federal e em âmbito na maioria dos governos estaduais e nos municípios também. Então, uma situação, o déficit habitacional a permanecer, essa crise econômica, crise de desemprego, redução de programas sociais e falta de investimento, é uma situação que vai, assim, é uma panela de pressão prestes a explodir a qualquer momento. E ainda a gente tem o Estado tratando isso como uma questão policial. A região central aqui de São Paulo, particularmente, tem um grave problema com a questão das drogas, né? Muito se falou e se colocou que podia ter essa relação com alguns movimentos e tal, justamente nessa linha de criminalizar e tentar associar os movimentos populares com uma suposta envolvimento com organização criminosa em relação principalmente às drogas. Desde que os movimentos existem em São Paulo, nunca se ouviu falar de ações policiais dentro de imóveis ocupados que tivessem achado 39 quilos de cocaína dentro de um imóvel. 39 gramas, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque também é uma coisa que vai se jogando nessa narrativa que você fala da criminalização, né? Assim, parece que para essas lideranças e outras é muita falta de sorte, né? Porque o general Heleno falou que foi uma tremenda falta de sorte lá pro militar. Então, eu diria que para essa liderança nossa, que um dia decidiram entrar na luta e na organização, é uma tremenda falta de sorte, né? Mas para dizer assim, esses movimentos têm muitas conquistas importantes. Tem prédios reformados, eu conheço vários prédios, 15, 20 prédios só aqui no centro de São Paulo, que foram reformados graças à luta, à organização e à pressão desses grupos. Infelizmente, esses meios de comunicação, comercial, privado, sensacionalista, não vão poder ir fazer uma reportagem lá
nos prédios ali, nós temos ao lado do Teatro Municipal, a 200 metros, um projeto lá de 72 unidades, foi o primeiro Minha Casa Minha Vida do Centro Urbano, que é uma coisa que as famílias de lá de cima avistam o Teatro Municipal, na Avenida Ipiranga, na Celso Garcia, perto da Câmara Municipal, nós temos inúmeros prédios que foram recuperados, ou alguns o poder público, né, quando o governo democrático popular tomou iniciativa, ou outros foram recuperados porque os movimentos populares ocuparam, denunciaram que estava sem cumprir a função social, e os governos, a partir da pressão, conseguiram fazer programa de reformar e destinar esses prédios para as pessoas. E tem muito prédio vazio ainda, né, que não estão cumprindo a função social. Então, os governos, na verdade, o movimento social organizado é um bem para os governos, né? Porque eles, inclusive, ajudam a manter esses prédios que, inclusive, revitalizar totalmente abandonados. Raimundo, se as pessoas não estão no prédio ocupado, as famílias vão dormir onde? Na rua. E quem acha agradável, quem não acha... Assim, você chegar em casa e ter uma família na porta, na frente da sua casa. E isso é degradação. Essas famílias trabalham pela recuperação de espaço urbano. E assim, enfrentando assim, por conta própria. O movimento é que as pessoas agem por conta própria. O estímulo não vem, as conquistas podem vir depois, mas a iniciativa é delas. Tanto é que aí que justifica o processo de você, para fazer a reforma e a manutenção desses prédios, porque quando as famílias entram nesses prédios, eles estão totalmente, alguns com 15, 20 anos de abandono, não tem nada, nada. Então, daí a justificativa de fazer esse rateio para fazer a manutenção. Eu não estou dizendo aqui que não possa haver algum problema num local ou outro, porque são muitos grupos, né? Mas que se investigue grupos eventuais que possam ter cometido, usado da pobreza, né, da desigualdade social, para poder tirar alguma vantagem das pessoas. Mas não é o caso concreto da imensa, quase totalidade dos movimentos populares do Brasil inteiro, e no caso aqui, concreto na cidade de São Paulo. E esses movimentos, inclusive, são responsáveis também por a gente ter a legislação brasileira avançada do ponto de vista urbanístico. Nós temos o Estatuto da Cidade, que cria uma série de regras para fazer cumprir a função social. Temos planos diretores, que planeja o crescimento, para onde a cidade pode crescer. Os movimentos são ouvidos, tem participação com sua liderança, com seus engenheiros, com seus arquitetos. É reconhecido publicamente pelos governos, né? Ganham prêmios internacionais da ONU, do Habitat, né? Então, é uma questão inaceitável. Nós esperamos, amanhã vence o prazo de 5 dias da prisão temporária. Nessa sexta-feira. Nessa sexta-feira, não há razão para manter essa... Vocês tiveram contatos com eles depois da prisão? Sim, nossos advogados, a liderança, as três, a Edinalva, a Janice, que é a preta, e a Angélica, que são as três companheiras mulheres, estão no 89 DP, no Morumbi, e o Sidney está no 2º DP, ali na região do Bexiga. Nós, inclusive, estamos fazendo uma vigília, principalmente no 89 DP, porque é onde estão as três mulheres, um número maior, uma vigília de solidariedade, sempre até às 10 da noite, né? E estamos na expectativa de que amanhã, de fato, porque essas pessoas já foram ouvidas, elas primeiras não tinham se negado, porque elas não foram intimadas para prestar depoimento, elas já foi colhido o depoimento dela, portanto, não tem outra medida a não ser colocado em liberdade, e aí nós vamos fazer o processo dos nossos advogados para tomar as medidas jurídico cabível para trancar esse inquérito, porque não tem embasamento jurídico. Não tem embasamento jurídico, a prisão provisória e no mérito também não prospera. É isso aí. Esperamos que isso aconteça de fato e que os esclarecimentos devidos sejam feitos e que essas lideranças, assim que puderem sair, puder conversar com a gente aqui também, seria importante. Agradeço a participação aqui do Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares, desejo sorte na luta. Ele vai sair daqui e tem outras atividades, está justamente envolvido na atuação aí para garantir a liberdade dessas lideranças e que as coisas se resolvam. Obrigada, Bonfim, mais uma vez pela sua participação aqui conosco.
Obrigado também. Eu queria falar que eu nunca tinha visto ele de paletó e gravata. Vocês imaginam os compromissos que ele vai ter que cumprir hoje nessa condição de principal liderança da Central de Movimentos Populares. Boa sorte aí. Esperamos que amanhã a gente possa festejar essa uma vitória e a libertação dos 4 presos aí, né? Exato. Obrigado, Daiane. Obrigado, Paulo. E agradecer o 247 por essa oportunidade muito importante. E terminar dizendo o seguinte, que o nosso mote do nosso Comitê contra a Criminalização de Lideranças e Movimentos Populares é lutar não é crime, moradia é um direito. Então esperamos que amanhã as 3 companheiras e o companheiro estejam no nosso convívio em liberdade e que a gente possa comprovar a inocência. Na verdade, o Estado é que não vai provar nenhum crime, porque lutar não é crime, né? E moradia é um direito. É isso aí. Continue com a gente, assistindo aí a nossa programação. A gente volta aí em seguida com mais informação, debate e trazendo para vocês aqui o que a gente pode trazer de informação para que vocês possam refletir mais sobre assuntos tão importantes. Obrigada, até mais. Meu nome é Silvia Inês, eu sou psicóloga jurídica e professora, membro e assinante da TV 247, porque eu apoio o jornalismo independente e que tem também humor e tem o papo sério e a notícia de forma muito autêntica.